Oi, gente. Hoje eu vim apresentar a vocês esse colete que vocês viram através da foto. Ele tá aqui. Ele ficou com 55 centímetros de largura por 41 de altura, porque eu fiz de acordo com o meu corpo, ou seja, fiz pra mim. Acredito que ele vista até um tamanho G. O tamanho P vai ficar bem grande. Agora, pro tamanho G, acredito que vai vestir sim. Vai depender do tamanho das costas suas ou da sua cliente. É uma peça fácil de fazer, porque vocês podem verificar aqui, é só... Deixa eu só virar o verso aqui. É o básico quadradinho da vovó. O diferencial dele são as flores, que ficam em relevo na peça. Isso que é o diferencial dele. É uma peça muito gostosa de fazer, porque você vai fazendo os quadradinhos, depois vai fazendo a união, e é bem tranquilo. Então, assim, foi bem tranquilo para eu fazer. Em questão do material, eu deixei na descrição do vídeo. Vocês podem verificar o material que eu usei. São fios diferentes, com texturas diferentes, mas que podem ser trabalhados juntos sem nenhum tipo de problema. Bom, espero que vocês gostem do vídeo, assistam até o final. Se tiver algum comentário, alguma dúvida ou sugestão, pode me mandar através dos comentários ou por e-mail. Então, vamos à aula? Bom, o trabalho nós iniciamos fazendo o nó inicial. Então, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, prender na primeira com um ponto baixíssimo. Aí, agora eu vou fazer uma correntinha e um ponto baixo. Agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas dentro do círculo, fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, prender com um ponto baixo. Vou fazer isso por 8 vezes. Eu preciso de 8 argolas de 4 correntinhas cada. Vou fazer e eu já retorno. Fiz minhas 8 alcinhas, agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou vir aqui no primeiro ponto de base que eu fiz e vou fazer um baixíssimo, uma correntinha e vou cortar o fio. Vou cortar o fio. Então, aqui já finalizei essa parte. Então, agora eu vou pegar meu fio de laço, porque eu vou começar a fazer a nossa flor. Então, aqui eu já posso cortar esse inicial aqui, porque eu já arrematei quando comecei a fazer. Agora eu vou vir exatamente nessa ponta aqui. Bom, eu costumo fazer isso porque me facilita o trabalho. Eu vou passar por aqui, ó. Passar ele pra cá, ó, pra dentro da correntinha aqui, assim, ó. Ajuda a prender. Vou passando por aqui, ó, por entre as correntes, até chegar do outro lado. Uma forma também de fazer um arremate. E fica tudo pra trás. Caso queiram fazer um arremate diferenciado, não tem problema, mas assim eu acho que fica bem legal. Pronto. Agora, aqui que eu vou fazer? Qualquer alça dessa, a gente vai prender o fio. Nesse caso aqui eu vou costurar, perdão, vou amarrar. Desculpa. Aqui. Vou amarrar o fio aqui, ó.
Então, aqui que eu vou fazer? Eu vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3, vou ajustar aqui. Vou 2 laçadas no meu fio e vou fazer um ponto alto duplo. Serão um total de 3. Então, já fiz o meu primeiro ponto alto duplo, que é a minha pétala da flor. Então, já fiz o primeiro. Segundo. Terceiro. 3 pontos altos duplos. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui no mesmo local, ou seja, no mesmo primeiro arco, e faço um ponto baixo. Então, comecei com 3 correntinhas, fiz os meus 3 pontos altos duplos, fiz as 3 correntinhas, prendi com um ponto baixo dentro da mesma alça. Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou na próxima alça, vou fazer um ponto baixo. Vou subir 2 correntinhas, laçar 2 vezes e fazer um ponto alto duplo. Um ponto alto duplo. Dois. E 3 pontos altos duplos. Faço 1, 2, 3 correntinhas e prendo dentro da mesma alça com um ponto baixo. Faço uma correntinha de intervalo e vou repetir novamente. Então, vamos lá. Na próxima alça, será um total de 8 pétalas. Então, vou fazer a terceira com vocês. Ó, fiz uma correntinha de intervalo entre um arco e outro. Vou dentro da próxima argola fazer um ponto baixo, subir 1, 2 correntinhas, laçar 2 vezes o fio e fazer um ponto alto duplo, 2 pontos altos duplos dentro do mesmo arco, da mesma argola. 2 e 3. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, venho na mesma argolinha e prendo com um ponto baixo. Não posso esquecer também de fazer uma corrente de intervalo entre um trabalho e outro, porque essa corrente vai ser utilizada na próxima carreira. Então, eu vou fazer aqui um total de 8 pétalas e eu já retorno. Voltei só para mostrar a vocês, então, ó, que eu já fiz aqui, já finalizei minha última pétala. Não tem problema ficar desse jeito, depois ela vai se abrir. Fiz o meu ponto baixo, eu vou fazer agora uma correntinha e vou vir aqui na base, onde eu comecei. E vou fazer um baixíssimo. Prender aqui com baixíssimo, fazer uma correntinha e já cortar o fio. Que a gente também já finalizou com essa cor. Agora, eu vou pegar a cor verde para dar continuidade na minha peça. Eu já retorno com vocês. Bem, finalizado a flor, agora nós vamos prender o fio verde em qualquer uma corrente de intervalo do nosso trabalho. Vou amarrar aqui. Por isso a importância daquela uma corrente de intervalo, para que nós possamos prender o fio verde para começar a fazer o nosso quadrado. Feito isso, amarrei. Vou puxar aqui uma correntinha,
volto no mesmo espaço e prendo um ponto baixo. Aproveito para até arrematar esses fios aqui que nós fizemos, nós amarramos aqui. Feito isso, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, vou passar por trás da flor e vou prender no próximo espaço de uma corrente com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, vou no próximo espaço de uma corrente e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, vou no próximo espaço de uma corrente e prendo com um ponto baixo, sempre passando por trás da folha. Vai ficar desse jeito aqui. Ela vai se abrir depois que a gente fizer o nosso quadrado, mas vai ficando as alcinhas aqui por trás para dar continuidade ao trabalho. Eu vou fazer toda a volta e volto com vocês. Fiz então a minha última alça, já vou prender aqui dentro da primeira correntinha de base que nós fizemos aqui quando iniciamos o trabalho. Então, eu prendo aqui com um ponto baixíssimo. Vou para dentro dessa argola feita. Aqui, esse fio aqui. Peraí, gente, tem um fio aqui que tá me atrapalhando. Vou para dentro da argola aqui com um ponto baixíssimo. E aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas e vou fazer aqui mais 2 pontos altos, totalizando 3 pontos altos. Uma, duas, três correntinhas e no mesmo espaço eu vou fazer mais 3 pontos altos. Não vou dar nenhum tipo de corrente de intervalo, vou na próxima alça e vou fazer 3 pontos altos. Vou para a próxima alça, sem nenhum tipo de corrente de intervalo. Peraí, gente, essa primeira carreira é um pouquinho complicada, porque ela realmente é difícil de abrir, mas ela vai abrir. Daí eu vou fazer 3 pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. E mais 3 pontos altos. Dentro da mesma argola. Passo para a próxima argola, sem nenhum tipo de corrente de intervalo e vou fazer 3 pontos altos. Passo para a próxima argola, sem nenhum tipo de intervalo de corrente, faço 3 pontos altos. 3 correntinhas. E mais 3 pontos altos. Vou para a próxima argola. Não tem nenhum tipo de corrente de intervalo. Vou para a próxima argola e vou fazer 3 pontos altos. Vou para a minha próxima argola e vou fazer 3 pontos altos.
Uma, duas, três correntinhas e mais 3 pontos altos. Vou para minha próxima argola e vou fazer 3 pontos altos, lembrando que não tem intervalo entre um grupo e outro, fora os leques. Vou para minha terceira correntinha aqui e prender com um ponto na base da terceira corrente, prender aqui com um ponto baixíssimo. Deixa eu só puxar um pouquinho de fio e mostrar a vocês aqui, ó. A gente depois vai ajustar a pétala, porque quando a gente trabalha assim, elas realmente ficam um pouquinho fora do lugar, mas depois é só ajustar. Mostrar a vocês como ficou atrás, tá vendo? Eu vou cortar os fios ainda, vou arrematar. Mas só pra mostrar a vocês que nós fizemos o nosso quadrado, aqui. E agora a gente vai dar continuidade ao nosso quadrado. Vamos lá, então. Aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. E no mesmo local, não é em cima do ponto, tá, gente? Nesse espaço aqui, ó, aqui bem aqui, a gente vai fazer os mais 2 pontos altos. 1 e 2. Agora eu vou fazer no intervalo das 3 correntinhas, 3 pontos altos. Uma, duas, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. Lembrando que não tem corrente de intervalo, apenas nos cantos. Aqui, ó, a gente vai direto e passa pra cá, fazendo os 3 pontos altos entre os intervalos, sem nenhum tipo de corrente de intervalo. Só tem corrente agora que eu vou fazer o meu canto, que são 3 pontos altos. Uma, duas, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. É só dar continuidade, eu retorno quando finalizar. Então, finalizando aqui o nosso trabalho, já fiz aqui os meus 3 últimos pontos altos, vou vir na terceira correntinha e vou arrematar com um ponto baixíssimo. Aqui eu já vou fazer uma correntinha e vou arrematar esse fio verde. Cortar os pontos aqui de trás. Agora eu vou pegar o outro fio, que é o... Eu optei por fazer pelo off-white, mas pode ser no branco também. Ou seja, a cor que vocês quiserem também fazer a peça de vocês. Deixa eu só arrematar aqui. O arremate que eu faço é assim, vou passando entre os fios, porque como eu vou trabalhar em cima, então dificilmente ele vai se soltar, até mesmo porque eu vou amarrar o fio aqui, então realmente ele não vai se soltar. Feito isso, já cortei os outros fios, vou pegar meu outro fio, vai ficar desse jeito aqui. Deixa eu só mostrar pra vocês como vai ficar. Aqui, ó. Vai ficar dessa forma aqui. Essa aqui já é a parte da frente, que eu já até fiz a união na parte da frente da nossa peça. Aqui, no verde, eu fiz 2 carreirinhas apenas do verde. Quem quiser fazer mais do verde, fique à vontade. E do off-white eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É da mesma forma. Eu vou fazer
explicar como faz, quando eu vou voltar, depois que eu não tiver as minhas carreiras prontas, para ensinar a fazer a união, que também é muito simples. Então, vamos lá, pegar meu fio, vou amarrar. Amarro aqui assim, onde mais ou menos eu terminei. E a ideia é a mesma que a gente estava fazendo com o verde. Continuar também da mesma forma, do mesmo jeitinho. Então, vamos lá. Aqui eu já aproveito para arrematar meu fio, então, vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas, no mesmo espaço, eu vou fazer os meus mais 2 pontos altos, totalizando 3. Continuo da mesma forma, sem fazer nenhum tipo de corrente de intervalo entre os pontos, apenas no leque, que eu vou fazer aqui o leque agora, que vão ser 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. Passo para o próximo espaço, não faço nenhuma corrente de intervalo, continuo fazendo os meus 3 pontos altos até atingir um total de 7 carreiras. Contabilizando com as 2 verdes, fiquei com 9. Para mim, o tamanho ficou ideal. Vocês têm que fazer de acordo com o tamanho da cliente de vocês ou de vocês, o tamanho que quiser e a altura também desejada. Então, aqui é só continuar, vou fazer as minhas 7 carreiras e depois eu retorno para mostrar a vocês como a gente vai fazer para fazer a união desses quadrados. Bem, então, como eu já havia falado com vocês, eu voltei agora já com o nosso quadrado quase finalizado, ou seja, ele já tá com um tamanho de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já tô fazendo a minha 7ª carreira. Eu parei aqui, ó, eu comecei do mesmo jeito que a gente vem começando, só que eu parei aqui exatamente no canto, porque é onde a gente vai fazer a união. Deixa eu só mostrar uma coisa que já tá pronta aqui, mas que de maneira bem simples eu vou explicar para vocês, mas também que é a mesma coisa que eu vou fazer agora. Então, aqui eu já tenho as minhas costas, né? Porque vão ser 6 nas costas e 4 na frente. Então, já tenho metade das minhas costas pronta, ou seja, a parte de cima dela já tá pronta. Aqui, ó, já estão até unidos. E agora, a gente vai fazer a união para baixo. Mas é da mesma forma que a gente faz a união do lado, do outro lado, para cima, para baixo, é a mesma coisa. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Deixa eu só jogar isso pra cá, pra não confundir. Então, o que a gente tá trabalhando aqui, como eu falei, né? Eu já iniciei e parei no primeiro canto dos 4 que eu tenho. Vou vir aqui, então, vou continuar fazendo. Vou fazer os meus 3 pontos altos, que eu vou fazer aqui um leque. Vou fazer os meus 3 primeiros pontos altos do leque. Feito. O que eu vou fazer? Agora, para fazer a união aqui, eu vou fazer apenas uma corrente. Como no meu caso, eu já tenho as minhas 3 partes de trás, que são as partes de cima, eu vou emendar logo aqui embaixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir exatamente aqui, ó, na junção, que nós temos aqui um leque aqui e a junção entre os 2 leques. Então, eu vou vir aqui, ó, nesse leque aqui, e vou prender aqui, ó, um ponto baixo.
Aqui não são 3 correntes, eu fiz uma corrente, prendi com ponto baixo, que seria a minha segunda, vou fazer agora mais uma corrente, que é a minha terceira correntinha. Vou laçar, vou voltar naquele que eu tenho que terminar e vou fazer os meus 3 pontos altos, que corresponde ao meu leque. Leque feito. A gente aqui não tem intervalo, não tem corrente de intervalo, porém, para fazer a união, a gente precisa colocar uma corrente. Então, o que eu faço agora? Só na união. Quando eu for fazer a união dos squares, eu preciso colocar a corrente. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha, vou vir aqui nesse que já está unido e vou prender nesse próximo intervalo aqui após o leque. E vou prender com um ponto baixo. Vou laçar, vou voltar pro quadrado que eu tô fazendo, que eu tô completando a carreira e vou fazer os meus 3 pontos altos. Novamente, uma corrente, volto naquele que a gente já tá pronto, prendo lá no próximo intervalo com um ponto baixo. Volto, laçando e prendendo, uns 3 pontos altos. Vou fazer mais uma vez uma correntinha, volto lá no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo, laço e volto fazendo 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E assim eu vou seguindo até o final. Quando eu estiver próximo aqui, eu volto para explicar a vocês como fazer a emenda do canto, que também não tem nenhum tipo de problema, nenhum tipo de dificuldade. E eu vou explicar para fazer depois como é que faz para colocar os demais, explicando também como é que faz para colocar os demais quadrados do nosso trabalho. Já retorno. Bom, então cheguei ao final aqui, agora eu tenho o leque de um lado, o leque do outro, eu preciso finalizar. Então, aqui que eu vou fazer? Já fiz o meu ponto baixo aqui, agora eu vou voltar dentro do leque que eu estou unindo, vou fazer 3 pontos altos. Aqui são 3 correntinhas, então, eu tô fazendo a primeira corrente, vou prendendo o meu leque com ponto baixo, vou fazer mais uma correntinha e vou voltar fazendo os meus 3 pontos altos, desculpa. Deixa eu só... E assim eu consigo finalizar a união do meu square. Então, já fiz a união aqui. E vou seguindo, vou terminar de fazer esse aqui até chegar ao lado de cá. Tá vendo? Ele não está finalizado, eu tenho que finalizar, ó, tá vendo aqui? Eu tenho que finalizar aqui e vou finalizar ele aqui. Vou fazer mais um e vou mostrar a vocês como fazer a união interna. Que a gente fez a união de ponta. Agora eu vou fazer uma união interna, ou seja, o que é a união interna? Nós vamos ter que prender em 2 lugares ao mesmo tempo. Desse lugar aqui e aqui. Então, eu vou fazer o próximo. Quando eu chegar na última carreira, eu volto para explicar como fazer a união daqui e aqui e prender daqui para cá e finalizar o quadrado. Eu já retorno. Então, como eu falei, já finalizei aqui mais um quadrado e agora eu vou fazer a união nas costas. Aqui eu já tinha dito a vocês que tem a parte de cima, eu tô colocando a parte de baixo. Então, eu vou começar aqui, ó, o quadrado vai vir aqui, assim. Então, eu vou prender esse canto aqui primeiro.
Vou prender nesse canto aqui, caminhando até aqui, depois eu vou prender no canto de cá. E vocês vão fazer a mesma coisa com o outro, que ainda vai se colocar também aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer meu meio leque, vou fazer mais 3 pontos altos dentro do primeiro leque, do meu canto. Uma correntinha. Vou pegar minha peça aqui exatamente no leque também aqui. Nós temos 2 leques aqui, um de cada lado. No lado de cá, nós temos um aqui, vou no lado de cá. E vou prender com um ponto baixo. Vou fazer mais uma correntinha, vou voltar no que eu estou fazendo e vou fazer o meu ponto alto. Terminando assim o meu leque. Uma correntinha, vou no próximo espaço e prendo com um ponto baixo. Laço, volto, faço os meus 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha, volto lá no meu próximo espaço e prendo com um ponto baixo, laço. E vou fazer a mesma coisa que vinha fazendo na outra união que eu já expliquei. Então, a mesma coisa que a gente vai fazer. Eu vou voltar quando eu estiver bem aqui no finalzinho, que é para poder mostrar a vocês como fazer a união nesse leque, consequentemente vindo pro lado de cá. Eu já volto. Voltei, então, como eu falei para vocês, cheguei exatamente aqui na junção onde nós temos o encontro dos squares. Estão vendo aqui que eu já estou finalizando aqui? Então, aqui eu já vou encontrar esse pedaço para dar continuidade. Então, terminei aqui de fazer o último ponto. Como nós tivemos do outro lado também, eu tenho um leque do lado de cá e um leque do lado de cá. Então, o que eu vou fazer? Já prendi meu ponto ali. Eu vou fazer um meio leque aqui, os meus 3 pontos altos. Uma correntinha de intervalo. Vou nesse leque do lado de cá, prender com um ponto baixo, faço mais uma correntinha, que eu tô no leque, volto para finalizar o meu leque do lado de cá. Feito isso, então já fiz a união aqui. E agora, a gente já tá exatamente do lado inverso, ou seja, já finalizei esse lado, agora eu vou pro lado de cá. Como é que eu vou fazer aqui agora? Vou fazer uma correntinha, venho no meu espaço e prendo com um ponto baixo. Então, aqui, ó, deixa eu só mostrar pra vocês. Vai ficar assim. Não tem problema desse buraco ficar. Tem gente, deixa eu só falar uma coisa pra vocês, que quando acontece isso aqui, que tem a junção, prende entre um leque e outro. Pode prender aqui. Em vez de você prender no leque aqui, deixa eu ver se eu consigo aproximar. Deixa eu só ver como é que vai ficar aqui. Exatamente aqui. Tem gente que prende, ao invés de prender em um leque e no outro leque, prende exatamente aqui na junção, exatamente nesse pontinho de junção. É opcional. Eu optei por fazer dessa forma, tá? Eu vou deixar tanto esse lado quanto esse lado dessa forma, tá vendo? Vai ficar assim, ó. Isso é opcional, porque aqui tá meio frouxo ainda, porque não prendi o ponto direitinho, mas vai ficar assim mesmo. Então, opcional. Ou prende na junção, ou prende nos leques. Opcional. Então, vamos continuar. Feito isso, já fiz ali meu ponto baixo, já prendi. Agora, eu vou voltar para o lado de cá. E vou continuar fazendo os meus pontos, que eu tenho que finalizar o meu quadrado do lado de cá. Uma correntinha, vou lá no próximo espaço, tem que se preocupar sempre de nunca pular nenhum espaço.
e prendo com um ponto baixo. Volto e faço os meus 3 pontos altos. E assim eu vou seguindo até o final, prendendo de um lado e do outro, lembrando de uma corrente de intervalo para prender, apenas quando se prende. Vou voltar já com o meu 6º square pronto, e eu vou com você, vou fazer uma parte já do lado da frente, ou seja, eu vou fazer, já vou colocar os meus 2 da frente e vou deixar para fazer os 2 do outro lado com vocês, porque eu tenho que explicar como vai ser a questão da cava. Mas isso aí eu volto para explicar a vocês como vai ficar. Eu já retorno. Bom, voltei então para mostrar a vocês que eu já fiz a minha cava, ou seja, já terminei um lado do meu colete. Aqui tá minha cava. Essa aqui eu fiz a medição, eu fiquei realmente com um quadrado apenas para abertura do braço, porém, eu vou explicar como proceder se porventura o seu braço for um pouco mais largo, você prender em um quadrado e continuar o trabalho para prender o outro junto, mas eu vou explicar. E também já fiz o acabamento, que é o ponto tombadinho simples, então esse lado aqui já tá pronto. Agora eu vou fazer o outro lado. Eu já adiantei uma parte, ou seja, eu já coloquei esse primeiro square, que como eu expliquei, são 6 para trás e 4 para frente. Então, já fiz os meus 6 atrás, agora vou primeiro o meu aqui da frente, o primeiro da frente, e agora eu vou fazer agora junto com vocês o segundo. A gente vai vir aqui, ó, nessa ponta aqui, a pontinha de cá, já vai prendendo, eu vou explicar como proceder quando chegar aqui em cima. Vamos lá. Então, para prender aqui, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente estava fazendo. Vamos fazer meio leque, que são os 3 pontos altos, uma correntinha, vou vir aqui, ó, no meu leque, vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, vou laçar e vou voltar naquele quadrado que eu estou finalizando. E vou fazer os meus 3 leques para finalizar, 3 pontos altos para fazer o meu leque. Uma correntinha, venho no intervalo, prendo com um ponto baixo, laço e volto. Então, aqui vai ser da mesma forma que nós vínhamos fazendo as outras uniões. A união, então, é sempre a mesma, lembrando que tem uma corrente no intervalo. Bom, eu vou dar continuidade aqui e eu retorno quando eu chegar mais ou menos aqui, assim, próximo da finalização, que a gente vai começar a fazer a emenda com o primeiro que eu já coloquei, para eu explicar a parte da cava, caso a cava de vocês não seja como a minha, que será apenas de um quadrado, caso seja de 1,5 quadrado, ou um pouco menos, enfim, eu vou explicar, já retorno. Voltei então para explicar. Eu fiz um pedaço aqui só para mostrar a vocês como faria se porventura o meu quadrado fosse um tamanho, meu quadrado não, desculpa, minha cava fosse um pouco maior. Vamos dizer que eu medi a minha cava e eu teria que deixar todo esse quadrado aberto e mais mais o leque, né? Então, eu vou considerar como leque como primeiro 1, 2, 3 e 4 grupos como um intervalo para minha cava. Então, aqui eu prendi aqui a minha última parte, aqui embaixo. O que eu faria nesse caso aqui? Seguiria normal. Eu não faço uma correntinha e vou prender aqui. Eu faço uma corrente e prendo lá. Só que nesse caso, como minha cava já está definida, eu vou continuar trabalhando. Aqui, ó. Só de um único lado.
Como nesse caso aqui não tem corrente de intervalo, eu vou continuar trabalhando normalmente aqui, sem corrente de intervalo e só no quadrado que eu tenho que finalizar. Então, só do lado de cá. Cheguei no meu leque, faço metade do meu leque. 1, 2, 3 pontos altos. Então, aqui, ó, vocês podem observar que eu deixei os meus grupos. Ó, aqui tá o leque, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, vamos supor que eu tenha deixado 5, 4, enfim. A quantidade de intervalo não, vai depender do tamanho da cava necessária que a pessoa precisa. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora? Eu não cheguei no leque? Cheguei. Vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui no meu leque de cá, que é do meu, porque já tá ligado lá em cima. E vou fazer meu trabalho normal. Vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, vou voltar e vou fazer a metade do meu leque. Uma correntinha e sigo fazendo normalmente a ligação entre os dois quadrados para finalizar o trabalho. E aqui, vocês vão observar, que aqui a gente não tá unindo ainda, porque eu vou desfazer, porque minha cava não vai ter esse tamanho. Vocês vão observar que a cava tá do tamanho que a pessoa precisa. Tô deixando como exemplo, mas não necessariamente que tem que ser dessa forma, só para explicar como proceder no caso da cava ser um pouco maior referente ao quadrado. Por exemplo, o tamanho que eu fiz do quadrado foi condizente com a cava que eu preciso para mim. Então, eu não precisei fazer, tipo assim, deixar de fazer a mais. Então, ficou certinho. Pode acontecer da pessoa fazer um quadrado um pouco menor e ser necessário realmente deixar um pouco mais de abertura para a passagem do braço. Eu só estou explicando como proceder. Então, eu vou voltar já com essa parte finalizada para a gente dar continuidade ao restante da peça. Bem, vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu prendi toda a minha lateral de baixo e já comecei a prender a minha lateral, a minha parte de cima da frente da minha peça. Então, eu cheguei até aqui, até a parte, só para vocês entenderem, essa aqui é a parte das costas, essa aqui é a parte da frente, que são 2 squares, então eu já prendi todo esse quadrado aqui na minha lateral e aqui é a minha cava. Tá? Já cheguei aqui, ainda vou prender aqui para finalizar o meu quadrado. Então, aqui eu fiz até a altura do meu leque. Aqui eu fiz até o leque, ou seja, eu vou fazer o meu meio leque. Assim. Fiz o meu meio leque. Vou fazer uma correntinha. Eu tenho que prender no leque correspondente, ou seja, nesse leque aqui que é do quadrado de baixo. Então, eu vou vir aqui e vou prender com um ponto baixo. Vou fazer uma corrente, vou voltar para finalizar o meu leque, fazendo 3 pontos altos. Feito isso, eu já fiz a união aqui, então, do meu quadrado da parte de baixo com a parte de cima. Porém, eu não vou fazer a união agora desses dois, porque aqui é onde exatamente eu vou botar o meu braço, ou seja, o meu braço vai passar aqui. Então, eu vou continuar apenas do lado de cá. Que eu vou fazer, continuar fazendo os meus grupos de ponto alto. Sem nenhum tipo de intervalo de corrente, até chegar ao leque. E eu volto para mostrar a vocês
para fazer a união e como ficou a cava do nosso trabalho. Voltei então, como eu expliquei para vocês, já fiz toda a parte da cava, deixei a abertura. Agora fiz o meu meio leque, vou fazer uma correntinha, vou lá no mesmo leque correspondente, vou prender com ponto baixo, uma correntinha, volto, vou fazer o meu leque agora, vou complementar o meu leque que tá faltando. Já vou fazer uma correntinha e vou prender aqui com um ponto baixo, e já laço e já retorno fazendo os meus 3 pontos altos. E aqui a gente vai ficar com a nossa cava pronta. Aqui, ó, ficou a nossa cava pronta já no nosso trabalho, com a união lateral. E agora eu vou fazer a união aqui do ombro e vou finalizar logo aqui em cima. Daí eu volto para fazer o acabamento da nossa cava e restante da peça. Bem, então já finalizei a parte das cavas, agora eu vou fazer o nosso acabamento. Eu prendi o fio exatamente aqui, ó. Ó, a gente tem um leque aqui, exatamente nesse meio aqui, ó, onde tem a divisão da nossa blusa, eu fiz aqui e prendi o fio. É o famoso ponto tombadinho. O que eu vou fazer aqui? Eu vou subir vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas, no mesmo local eu vou fazer mais 2 pontos altos. Eu venho no espaço, que é esse aqui, ó, o espaço do leque, e prendo um ponto baixo. Daqui eu já vou subir 1, 2, 3 correntinhas e vou fazer mais 2 pontos altos. Vou vir no espaço aqui, ó, entre um bloco e outro tem um espaço, eu vou prender com um ponto baixo. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas, fazer mais 2 pontos altos. Vou para o próximo bloco, entre um e outro tem esse espacinho, eu vou prender um ponto baixo. E assim eu vou fazendo um ponto tombadinho ao redor de toda a carreira, sempre prendendo no espaço. Quando chegar aqui, eu vou prender que é a junção lá em cima do ombro, vou prender no espaço do leque, no espaço do outro leque, eu vou seguindo espaço por espaço até finalizar o trabalho. Bom, já finalizei o acabamento das cavas do trabalho, já fiz o ponto tombadinho dos dois lados. Agora, depois de pronto, eu verifiquei que ele ficou um pouco curto, porque eu fiz os quadrados não muito grandes, realmente, mas foi proposital. Porque eu realmente não queria uma peça com quadrado muito grande, então eu fiz um quadrado de acordo. Porém, agora eu vou dar continuidade ao trabalho com carreiras de ida e volta na parte inferior da peça. Então, aqui eu já amarrei o fio e eu vou seguir do mesmo jeito, só que com carreiras de ida e volta. Vou subir aqui 3 correntinhas. Vou fazer mais 2 pontos altos, que corresponde ao primeiro bloco. Sem nenhum tipo de intervalo, vou seguir fazendo aqui os blocos de 3 pontos altos, sem nenhum tipo de corrente de intervalo também. Só seguir fazendo aqui. Eu vou fazer mais ou menos de 4 a 6 carreiras. Aproveitar para arrematar também o fio aqui. E vou seguir fazendo até o final do outro lado. Então, aqui é só fazendo aqui os blocos de 3
pontos altos sem nenhum tipo de intervalo. Quando chegar aqui na junção, o que vai acontecer? Vai ter dois leques, né? Eu vou fazer um bloco aqui e um bloco aqui. Quando chegar, então, aqui e aqui vai ter o bloco. E eu vou seguindo até o final. Vou fazer de 4 a 6 carreiras e volto para fazer o acabamento. Cheguei ao final da carreira, então, e agora eu vou voltar fazendo a mesma carreira. Agora aqui eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, laço, viro o trabalho, vou nos próximos espaços e vou fazer os meus 3 pontos altos. Continuo fazendo o grupo de 3 pontos altos em cada intervalo, mantendo o intervalo sem nenhum tipo de corrente para passar de um bloco para outro. E aí é só continuar fazendo até o final. Eu retorno quando eu já tiver com essa parte finalizada. Já finalizei, então, eu fiz só 4 carreiras, finalizei aqui, fiz 1, 2, 3, só 4 carreiras, para dar um pouquinho mais de altura. Quem quiser pode fazer 6, enfim, a quantidade que desejar. Eu só fiz 4 e ficou muito bom para mim nessa altura. Agora eu vou fazer o acabamento. O acabamento que nós fizemos aqui, como eu falei na manga, foi o ponto tombadinho. Então é a mesma coisa que nós vamos fazer ao redor da peça. Eu já amarrei meu fio aqui, ó. No caso eu amarrei o fio, mas quem já tiver finalizado e quiser continuar, pode continuar, não tem problema. Eu optei por cortar o fio e começar novamente o trabalho. Então, eu amarrei meu fio aqui, vou puxar esse pedacinho pra cá pra já escondendo. E vou fazer o ponto tombadinho, que são de 3 pontos altos, e prender no espaço. Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. E dentro desse espaço, que é o primeiro que a gente tem aqui, deixa eu só mostrar a vocês aqui o lado que eu tô trabalhando, peraí. Trabalhando aqui, ó, da direita para a esquerda. Aqui tá a frente do nosso colete. Então, eu tô trabalhando aqui, ó, na direita. Vou fazer toda a volta aqui, pegando aqui da direita. Vou pegar aqui, fazer a parte do decote da parte de trás, decote da parte da frente. Vou circundar e finalizar no mesmo lugar, só para que vocês tenham uma noção de onde eu tô começando. Então, vamos lá. 1, 2. Fiz os meus 3. Deixa eu só puxar esse fio aqui que eu tenho que arrumar aí. Fiz os meus 3 pontos altos, vem no espaço. Vou pular esse grupo, então, vou vir no espaço e vou prender com um ponto baixo. Novamente, vou fazer, 3 correntinhas. Volto no mesmo espaço. E faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. E vou fazer ao redor de toda a minha peça. Até chegar novamente aqui no final, arrematar, e eu volto para mostrar a vocês a peça já pronta. Bom, gente, aqui eu tô mostrando a vocês a peça já finalizada. Eu prendi aqui, mas ele não é preso, tá? Eu só prendi porque a minha manequim, ela é um pouquinho menor. E como eu fiz pra mim, eu tô mostrando ele pra vocês na manequim. Vou dar uma viradinha aqui, pra vocês verem como é que ficou as costas. O nosso acabamento do ponto tombadinho é um ponto simples, mas fica bem bonito, dá um visual bem legal na peça. Como eu falei aqui, ele é aberto,
Só foi uma opção mesmo de prender ali, que eu botei até um marcador de ponto, mas ele é aberto. Bem, espero que vocês tenham gostado da peça. Dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Até o próximo vídeo.